Queridos, vamos abordar um pouco sobre o poder das gerações dos adoradores que foram para o exílio na Babilônia. E sabemos que após Davi projetar o templo de adoração em Jerusalém, organizando o ministério levítico, Salomão, seu filho, foi quem inaugurou essa fase tão incrível, né? Mas, como todo governo divino sempre teve uma oposição inimiga nas gerações de alguns reis, então colocou o serviço de adoração em risco, né? E aí a idolatria se infiltrou no arraial do povo de Deus e os fez escravos de novo. Então, os babilônios tomaram a cidade de Jerusalém, que chamava cidade de Davi, e o pior, destruíram o templo, aquele templo consagrado para a adoração do nosso Deus. Agora sim, a Bíblia diz que foi a ira do Senhor que se levantou contra o povo e se tornaram presa fácil do rei Nabucodonosor daquela época. E olha que profetas como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel e tantos outros não pouparam esforços para alertar deste mal. Mas infelizmente aconteceu. Então chegou um tempo em que todo o povo foi escravizado. Aquela geração assim de adoradores foram levados cativos, outros presos, outros morreram, desistiram de sonhos. Então, tamanha foi a destruição de Jerusalém que o principal objeto, o símbolo de adoração a Deus, foi saqueado e levado para longe. Além dos utensílios, além da Arca da Aliança, pense aí, Arca da Aliança, candelabro de ouro, mesa de pães, cortinas. Ou seja, todos os utensílios que havia no Templo Novo, que foi arquitetado por Davi e entregue a Salomão, tudo isso foi levado cativo para a Babilônia. Deus tinha até avisado, mas sofreram de novo as consequências e por fim todos foram escravizados por 70 anos. Mas como Deus sempre ouve os fiéis, né, gente? Os remanescentes, então se levantou uma nova geração de líderes, de adoradores, que mantiveram os sonhos dos seus pais, dos seus ancestrais, que não se venderam, que não se renderam à idolatria. Então foi o exemplo de Esdras, de Neemias, a rainha Esther, enfim. Então por causa destes, Deus os livrou de mais uma vergonha. E aí se levantou homens que, apesar de viverem dentro de um sistema de ditadura, de um regime que não tolerava princípios da cultura de Deus, que eu chamo da cultura dos céus, estes homens partiram para a oração e para a busca da presença de Deus e para a palavra do Senhor. Retornaram, reviveram os sonhos de adorar e de celebrar o rei novamente em Jerusalém. Foi aí que Esdras surgiu e Neemias também, né? Poderosamente usados com sabedoria para com os reis. E uma vez que o governante deu cartas para a concessão da restauração dos muros de Jerusalém, abriu-se aí a chance da adoração ao Deus vivo retornar. Então, com a cidade e seus muros restaurados, o templo de adoração voltaria ao seu lugar original. Glória a Deus por isso. Então foi aí que Esdras teve o sonho de restaurar a adoração. Esdras era um adorador, porque todo sacerdote adentra o lugar santíssimo e leva o povo a adorar. Isso é lógico. Então, ele levou o povo à adoração, a retornar à adoração, a prostrar-se diante do Senhor, em atitude de humilhação. Isso está escrito justamente lá em Neemias 8, versículo 6. E é isso, gente, é ser adorador, é estar atenado às coisas de Deus. E Esdras tinha essa essência de se humilhar perante Deus e ouvir a voz do Senhor. Ele não hesitou, ele não mediu esforços. Assim que Neemias reconstruiu o templo e reconstruiu os muros, ele automaticamente disse, não, agora nós vamos também restaurar a adoração. Deixa eu contar um detalhe também para você, o seguinte, quando Neemias reconstruiu a cidade, fechou os muros, etc. e tal, Esdras, que era um encarregado de todo o ministério relacionado à adoração, à liturgia de culto, escalas, ou seja, a direção do ministério, então surge alguém que dentre os levitas foi o restaurador das festas bíblicas e é considerado um exemplo de levita dentro do governo dos 12. Olha, eu voltando de novo ao assunto. Seu nome é Jesuá, não é Jesus, é Jesuá. Então o nome Jesuá significa salvação, aquele que restaura fisicamente, né? Com eficácia. Então ele era chefe de uma família de levitas que voltou do cativeiro babilônico
através de Zorobabel. Está escrito lá em Neemias 7,43. Um discípulo que acompanhou a restauração dos muros, das portas, dos portais, das brechas. Então Jesuá não era um levita apático, descomprometido. Ele participava ativamente da história que se envolvia naquela época com o povo. E além de se envolver com a história do povo de Israel, povo de Judá, tinha um detalhe muito importante. Ele era servo de Deus. Era um levita, né, gente? Um levita que tinha um legado, que já nasceu com essa experiência do serviço. E por isso é que a palavra do Senhor dá esse destaque para ele de uma forma assim, muito interessante. Esse levita Josuá era um restaurador espiritual, conhecedor da palavra, pois andava junto a Esdras. Então, esse levita era um líder. Gente, pasmem só. No capítulo 8, verso 7 de Neemias, está escrito assim: os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelitá, Azarias, Josabade, Anã e Perfaias instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali. Ou seja, alguém pode dizer, meu Deus do céu, isso é coincidência? Bom, como já me expressei anteriormente, eu fico com a ideia de que a formação de uma equipe de 12, além de ser profético, traz resultado. E na vida desse líder de adoração não foi diferente. Não hesitou manter uma equipe de 12 em sua equipe. Então ele entendia perfeitamente sua linguagem também, certo? E seu legado da geração de 12 tribos, de 12 princípios que fala sobre o governo do reino de Deus aqui na Terra. Não é interessante isso? Isso não é incrível, gente? Não é incrível? Então, o que aconteceu então? Josué, gente, eu quero falar Josué, não sei por que eu quero falar Josué, então, voltando, Josué era um levita, servo adorador de excelência, discípulo de uma linhagem assim incrível e cheio da palavra. Então, não é à toa que o nome dele consta como um dos principais líderes de adoração na restauração de Jerusalém. Então, isso eu volto a dizer e volto a afirmar que uma geração de levitas comprometidas com a sua linhagem nunca deixaria de repetir o que sempre os motivou a ser conquistadores de uma geração poderosa e forte. Então, o legado dos 12 e tantos outros apenas é um distintivo do reino de Deus para o nosso tempo de novas conquistas na terra que nós vivemos. O detalhe de Josué, agora falei certo, que é um tipo de Jesus aqui na terra. E falando de Josué como um tipo de Cristo, nós somos também estes herdeiros dessa promessa. Assim como Josué, como tantos outros, como Asaf, Jedutum, todos esses que têm o legado de Davi, que é a mesma linhagem, certo? De 12 pessoas, de 12 discípulos, de 12 líderes de adoração, eles fizeram um arraso nessa terra. Como assim? Fizeram uma coisa assim que o inimigo ficou atônito, sem saber para onde ir, porque ele sabe muito bem que onde há adoração, onde há governo de adoradores, há promessa de vitória de Deus e há uma promessa de um fracasso do seu império das trevas. Glória a Jesus por isso. As gerações desses adoradores nos ensinam que ainda há tempo de restaurar nessa nossa época, né, tão desgastada pelo pecado, pela falta de temor a Deus, pela falta de líderes fortes e também pelo engano de práticas espirituais deturpadas pela religiosidade, né, gente? Então, de fato, hoje necessitamos pelo menos nos espelhar desses homens de valor que deram suas vidas no ministério, preservando as suas origens, as origens do reino dos céus, nos deixando uma marca que também precisamos observar. O que eu vejo nisso tudo? Cada vez que Deus nos alerta que o reino dele chegou, eu preciso urgentemente aplicar esses princípios mais nítidos da palavra para conquistar minha geração ao novo tempo de vitória pela cruz. E eu digo pela cruz porque a palavra do Senhor declara que Jesus Cristo, certo? Ele se rasgou por completo. Como assim? A
palavra do Senhor declara que o véu do templo, o véu que fazia separação, né, da adoração do homem a chegar a adorar a Deus a frente, ele rasgou-se ao meio, de cima a baixo. O véu não tinha emenda nenhuma, mas quando a palavra do Senhor declara que ele rasgou-se, ou seja, o véu foi rasgado, é a própria carne de Jesus que foi rasgada. Então Jesus se rasgou por completo, de alto a baixo, por completo, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao governo da glória de Deus, a essência da palavra, a essência da vida fluindo na nossa vida de Deus, dentro de nós. Então, o que eu vejo isso? Pela cruz é que somos salvos, pela cruz é que somos libertos, pela cruz é que temos o legado do governo do Senhor na nossa vida. E através da cruz, sem o sangue de Jesus, jamais teremos livre acesso à presença do Senhor pela adoração. Que Deus possa aplicar essa palavra tremenda no coração de vocês, essas três fases do poder da geração dos adoradores, possa edificar de uma forma assim, muito linda a sua vida. Mas eu quero fazer uma oração, porque quem sabe tem alguém que precisa dessa libertação, libertar o seu coração, sua vida, que às vezes está tão desgastada por tantas coisas, por tantas, não sei qual é o problema que está existindo no seu ministério, até dentro da igreja ou fora dela, mas o Senhor vai fazer valer, o seu sangue vai fazer valer, é você ter uma vitória sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor? Obrigado porque o Senhor nos ensina a viver esse legado, ainda que muitos homens de Deus exerceram essa fé do passado, ela se torna presente na nossa vida pela revelação da Tua Palavra. E que o Senhor possa libertar pessoas hoje, que o Senhor possa libertar levitas que foram encarcerados, ó Deus, levitas que deixaram as suas harpas, meu Deus, deixaram e como se colocassem, Senhor Deus, outros objetos como adoração na sua vida. Muitos deixaram o seu legado de liderança. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei porque eu estou orando nesse sentido, mas, meu Deus, que o governo do Senhor, independente de ser governo dos 12, ser governo dos 7, não importa, mas que o governo que o Senhor estabeleceu, ó Deus, biblicamente, com uma revelação tão forte de unção por poder do Teu Espírito, possa operar agora na vida de muitos levitas que estão nessa hora vendo esse vídeo. Muitos que desistiram de um ministério, muitos que estão que trancaram suas portas para o louvor e a adoração. Deus permita que eles retornem, que eles sejam restaurados, os muros restaurados, a adoração restaurada, como exemplo de Josuá, que viveu, Deus, um tempo de conquista, ouvindo a palavra da verdade, não ouvindo as vozes do inimigo e nem da idolatria. Não se vendeu, ó Deus, e não se entregou à idolatria daquela época. E hoje, Deus, eu declaro em nome de Jesus, repreendemos toda a força do mal, repreendemos o inimigo, ó Deus, o inimigo das trevas que estão tentando, Senhor Deus, manietar, acorrentar, ó Deus, líderes de adoração, levitas do Senhor. Mas o governo do Senhor está sobre os seus ombros, pelo poder do sangue de Jesus. E pelo poder do sangue de Jesus, a bênção do Senhor trará portas abertas e libertação no poder do nome de Jesus. Amém? Receba isso aí. Não estava no script, não estava na minha mente fazer isso, mas Deus está dizendo, Deus está fazendo uma obra nova na sua vida. E creia, que o milagre já aconteceu. Você faz parte do poder de uma geração de adoradores que vão impactar a sua cidade, a sua igreja, seu ministério, sua casa, sua geração, sua nação. Deus abençoe.